Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Sabemos que o conceito de salvação é de grande importância. Mas precisamos nos certificar que entendemos esta palavra salvação de maneira apropriada. Normalmente, quando pensamos em salvação, pensamos em pecados sendo perdoados, por meio do trabalho todo suficiente do Messias naquela árvore, para que tenhamos uma relação eterna com Deus e o privilégio, por meio de sua fidelidade e por meio da graça que Ele provê, e por meio de nossa fé, para que possamos entrar no reino e estar com Ele para todo o sempre. Geralmente é assim que pensamos em salvação, mas precisamos entender algumas coisas. Na Sagrada Escritura, a palavra salvação pode ter várias aplicações diferentes. Por exemplo, a palavra salvação pode simplesmente significar libertação. Algumas vezes, libertação de um inimigo físico. Por exemplo, uma guerra acontece e alguém se salva. A nação derrota o inimigo. Assim, eles foram libertos ou eles são salvos. É uma salvação física. Da mesma forma, vemos essa mesma palavra se referindo a ser restaurado, em uma variedade de significados e aplicações. Também pode ter uma aplicação física, unicamente física. Pode também significar ser curado fisicamente de uma doença, ou espiritualmente, por exemplo, de uma possessão demoníaca. Então, a salvação na Bíblia tem uma ampla definição e muitas aplicações diferentes. E eu digo isso a você para que possamos dar continuidade de onde paramos na semana passada. Então, te convido a pegar a sua Bíblia e olhar comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Concluímos com o versículo 13, onde diz: aquele que aguentar ou perseverar até o fim. E esse é um conceito muito importante. O fim, este será salvo. Neste contexto, não está se falando sobre nossa perseverança, nossa resistência como sendo a causa da salvação, no sentido de perdão dos pecados. E o direito, pela graça de Deus, por meio da suficiência da cruz, para entrar no reino de Deus. Quando o Messias diz no versículo 13 deste capítulo, que é todo ele importante, o capítulo 24 de Mateus, quando ele diz: aquele que perseverar, aquele que aguentar até o fim, este será salvo. O significado aqui é salvação de uma forma bem coloquial. Esta palavra salvação pode simplesmente significar vitória. E o que ele está nos dizendo aqui é isso. Não que nossa salvação, nosso perdão dos pecados, nossa relação com Deus, o privilégio de entrar no reino de Deus, dependa de nossa perseverança, de nossa resistência. Se esse fosse o caso, então nossa salvação seria baseada em nós mesmos, em nosso esforço, em nossa atuação. E isso seria heresia. Sabemos pela Sagrada Escritura que alguém é justificado não por seus atos e que ninguém deve se gloriar. Mas a nossa justificação para estar bem com Deus, para experimentar o perdão dos pecados, é um presente de Deus pela graça que recebemos por meio da fé. Então, o que aqui ele está simplesmente dizendo, anunciando, tem o propósito de encorajar aqueles que estão vivos. Estes discípulos, ou seja, talvez você e eu, nossos filhos, a próxima geração,
para quando quer que chegue esse tempo, que nós deveríamos realmente perceber que a perseverança e a resistência são garantidas. Deveríamos ser pessoas que nos esforçamos para demonstrar nossa fé constantemente e continuamente, mesmo em meio ao que deverá ser um tempo muito, muito difícil de perseguição, de ódio, de oposição, por causa de nossa fé, por causa daquele nome, Yeshua, Jesus, Jesus. Independentemente da língua que você falar, esse nome é odiado. E aqueles que se submetem a ele serão odiados. Mas aqui vemos que ele está nos dando uma mensagem de encorajamento. Aquele que aguentar e chegar até o final, perceba, com aquele final virá a vitória. Virá uma experiência de salvação, uma experiência de reino. O que quer dizer que quando aquele fim, a que ele está se referindo chegar, conheceremos, no sentido mais amplo, a libertação, a vitória, e estaremos com ele em seu reino, o reino do céu. Vamos agora para o próximo versículo. Nós vemos tanto no versículo 13 quanto no 14, que esta é a terceira vez que essa palavra em específico, o fim, aparece. Agora lembre-se, voltando ao versículo 3 deste capítulo, os discípulos vieram até ele, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, e perguntaram: qual é o sinal do fim desta era? Foi uma palavra diferente, derivada da mesma raiz, mas com uma construção inteiramente diferente. E nós vemos que ele fala sobre o final 3 vezes mais. E aqui ele está falando unicamente aos discípulos, pois ele quer que nós saibamos de um final específico, sobre o que eu também já disse. O que ele está falando é sobre o final da era da igreja. E quando a era da igreja chegará a um fim? Muito simples, com o arrebatamento. Aquilo que Paulo chama de Tito, capítulo 2, versículo 13, de a esperança bem-aventurada. Literalmente, nossa esperança bem-aventurada. Por quê? Nossa, pois é apenas para os crentes. Bem-aventurada, porque é um resultado da ação de Deus. Isso é o que ele faz, e é uma conclusão daquilo que ele já começou. E esperança, pois se origina nas promessas da Escritura. A esperança bíblica está sempre radicada na palavra de Deus, naquilo que Deus especificamente nos prometeu nos textos, na Bíblia. Então, nossa esperança bem-aventurada é quando os crentes, todos os crentes, serão transformados. Vamos todos receber um novo corpo, um corpo do reino, que é perfeitamente desenhado para a vida do reino, a vida eterna. Também sabemos que neste novo estado de ser, seremos perfeitos. Não teremos a capacidade de pecar, graças a Deus. Faremos sua vontade fielmente, pois não há nada melhor que ser obediente a nosso Deus. Além disso, sabemos que isso vai acontecer no final da era da igreja. Sabemos que o Messias vai descer, que haverá aquele arcanjo Micael, que vai tocar as trombetas de Deus, o shofar, que fala sobre a provisão de Deus, e diz, os mortos, referindo-se somente a seus corpos. Veja, quando um crente morre hoje, seu corpo apodrece no chão. Independentemente de onde estiver, não faz diferença. Seu corpo se decompõe, mas sua alma, a própria essência dessa pessoa, tendo sido resgatada pelo sangue do Messias, essa alma, num instante, ao estar ausente de seu corpo, a Escritura fala, significa estar em casa com o Messias, estar na presença do Deus vivo. Mas naquele tempo, esses crentes que já morreram antes, não importa quando, em que época, de que forma, o que aconteceu com seus corpos, nada disso faz diferença. Se, entretanto, é um crente, ele estará no céu com o Messias, no céu com o Deus vivo.
Mas na hora do arrebatamento, haverá uma mudança daquelas cinzas, daquela poeira, o que quer que seja que esteja lá. Elas receberão um novo corpo. E pelo ar, o Messias irá retornar. Nós seremos pegos. Um termo muito importante, pois é a palavra harpazo. Ou seja, seremos pegos juntos com ele pelo ar, para encontrá-lo no ar. E então seremos levados ao céu por um tempo. Aqueles que ainda estiverem vivos, que não experimentaram a morte física, eles ainda estarão em seus corpos, mas seus corpos serão transformados, mudados. A Escritura diz que será num piscar de olhos. Seus corpos serão transformados, conforme relatei, em um corpo de reino. E eles também, junto daqueles que morreram, os remanescentes de seus corpos serão mudados, onde todos os nossos corpos serão mudados. E juntos, todos nós, crentes, nos encontraremos com ele no ar e seremos levados ao céu antes do quê? Vamos refletir. Deixe-me te mostrar a passagem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. É muito importante que você veja essa mensagem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, onde vemos uma promessa maravilhosa de Deus. Paulo está falando e ele diz: você não foi destinado para a ira. Um crente, na mensagem do Evangelho, nunca mesmo, entendeu bem? Nunca experimenta a ira de Deus. Para que fomos nomeados. Diz a Escritura no mesmo versículo que nós não fomos destinados para a ira, mas destinados para obter a salvação. E aqui, salvação já está falando com relação aos crentes que foram salvos. É o mesmo uso do termo salvação para a vitória, para uma total libertação, para que se cumpra, se tome posse das promessas de Deus. Veja, a salvação pode ser usada para os meios de salvação ou pagamento. Aquilo que o Messias fez quando ele morreu na cruz. Ele estava trabalhando, fazendo o trabalho da salvação. Mas há também as implicações. O resultado desse trabalho, que é o que o Messias está falando no versículo 13, quando diz: se você perseverar, aguentar até o fim, você será salvo. O que quer dizer que você experimentará esta vitória, este reino. Se você não perseverar, bem, talvez você morra, como está escrito. Muitos serão odiados, entregues e mortos. Eles não irão perseverar até o final, mas eles não vão perder sua salvação. Não é sobre isso. Eles simplesmente não estarão lá, vivos, quando o momento do fim chegar. Mas eles vão participar por meio do arrebatamento. Então Deus é fiel. Há uma vitória chegando para cada crente. E sabemos quando isso vai acontecer. E vamos agora para o próximo versículo, versículo 14. O versículo 14 fala novamente, como já disse, sobre o fim. E vou lê-lo com bastante atenção. E este evangelho do reino. E eu gosto desse termo. O evangelho do reino. Precisamos entender que o evangelho, a boa nova sobre a redenção, implica no reino. E é por isso que se fala tanto sobre o reino. Você não consegue entender o evangelho se não estiver enfatizando uma realidade do reino, uma promessa do reino de Deus. Então perceba o que ele diz aqui. E este evangelho do reino será proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E eu te pergunto, isso já aconteceu na plenitude? Não, ainda não. Isso não é algo que possamos atribuir a 70 AD. Isto é algo que será feito no final da era da igreja. Porque eu sei disso. Veja agora o versículo inteiro. E este evangelho do reino será proclamado em todo o mundo em testemunho. E isso implica num convite para todas as nações. Veja o quanto o amor de Deus é amplo,
para todas as nações. E então ele segue dizendo, observe, e então virá o fim. De novo, te pergunto, de que fim estamos falando? Sobre o fim da era da igreja. E o que acontecerá que trará este fim? É o arrebatamento. Então, assim, percebemos uma promessa. Ele está nos encorajando. O evangelho do reino tem de ser pregado como testemunho por todo o mundo, a todas as nações. Depois, está escrito, o fim virá. Vamos agora ao último versículo, que é o versículo 15. Um versículo que tem muito significado. Um versículo informativo, pois fala de um acontecimento que precisamos compreender. Precisamos saber quando isso vai acontecer, o que exatamente vai acontecer e quais são as implicações originadas dele. Novamente, quando olhamos em Mateus 24, vamos rever e buscar uma imagem correta de como este capítulo está se desdobrando. O Messias, no versículo 1, sai para o templo. No versículo 2, os discípulos vêm até ele e falam sobre os prédios do monte do templo. E ele responde e diz que cada prédio, cada pedra, de fato, não restará nenhuma que não seja jogada ao chão. E ele estava certo? Sim, estava. Quando ele estava certo? 40 anos depois, em 70 AD, quando os romanos, sob a liderança de Tito, destruíram o templo da cidade de Jerusalém, e o povo judeu foi para o exílio. Mas depois, no versículo 3, há uma mudança. Ele deixa Jerusalém, saindo do templo, e vai àquele importante lugar, o Monte das Oliveiras. E lá, no versículo 3, os discípulos chegam e fazem a ele 3 perguntas. Qual é o sinal do fim desta era? Quando essas coisas irão acontecer? Depois, eles também perguntam, qual é o sinal de sua vinda? Ou seja, quando essas coisas acontecerão? Qual é o sinal da sua vinda? E qual é o sinal do final da era? Eles fazem essas perguntas e agora ele está respondendo. Precisamos ver que nos versículos 3 a 15, ele está falando aos discípulos. E preste atenção nisso, com relação aos discípulos. Ouviu isso? E no versículo 3, eles fizeram a pergunta. Após o versículo 3, vemos que ele fala para responder estas perguntas. Ele fala aos discípulos, como também sobre os discípulos. Que discípulos? Aquela geração, aquela última geração. Aqueles que vão compreender e estar presentes no final da era da igreja. E os que irão experimentar essas guerras, os rumores de guerras, os grupos étnicos que se levantam contra grupos étnicos, reino contra reino, fomes, terremotos, pestes, no plural. Tudo isso está acontecendo para gerar grande instabilidade neste mundo. Está escrito. Então, eles vão perseguir os crentes, eles vão entregar vocês. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do nome Yeshua. E não somente eles vão perseguir, ele diz, mas eles também vão entregar vocês à morte. Mas ele diz que este ainda não é o fim. Aquele que perseverar, este terá a vitória que virá no final. Lembre-se, o fim, o fim, o fim. Ele diz isso 3 vezes. E o fim sobre o qual ele está falando é o arrebatamento. Depois de revelar o momento do fim, antes do evangelho, a nação deve ser proclamada a todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então, o fim virá. E agora, ele nos dá um versículo muito importante, o versículo 15. Mas antes, deixe-me te falar que no próximo versículo, o versículo 16, ele não está mais falando sobre os discípulos. A ênfase é nos da Judéia,
é no povo judeu na terra de Israel. E agora, vamos ler juntos o que ele diz no versículo 15. Portanto, quando você vir, perceba que há uma mudança nas palavras. Entretanto, é possível que você não perceba isso em sua tradução. Mas na língua de origem, o grego, há uma mudança nos textos. Antes disso, quando ele diz para prestar atenção, ficar atento, ter cautela, estar ciente, independentemente de como a sua Bíblia traduz, é a palavra blap-et. O que isso significa? Procure algo, preste atenção. Mas aqui vemos uma palavra diferente. É a palavra idet. E o que é? Esta é a palavra para olhar. É o mesmo verbo no sentido de ação, mas é uma palavra diferente do vocabulário, que significa olhar, mas com grande percepção. Não é simplesmente como se dissesse, preste atenção. Ao invés, olhe com discernimento, busque algo especificamente. E é por isso que ele fala neste versículo, já que está falando sobre algo muito específico. E o que é? Versículo 15. Portanto, quando você vir, o que quer dizer? Perceber, ver com compreensão, ver e compreender a relevância de algo. Ele diz, portanto, quando você vir a abominação da desolação. Sugiro que você escreva a expressão abominação da desolação. Você entende o que é isso? Deixe-me dizer de forma simples. É tão importante o ensino do Messias. Ele está ensinando aos crentes, aos discípulos, sobre o fim. Precisamos enfatizar isso, que precisa ser algo muito, muito importante para nós. Dessa forma, deveríamos saber o que é a abominação da desolação. E ela é mencionada 5 vezes na Escritura. E quais são essas 5 vezes? Bem, a primeira é em Daniel, capítulo 9, versículo 27, onde ele está falando sobre a 70ª semana de Daniel, aqueles 7 anos finais que começam com o templo funcionando em Jerusalém. Este templo não será agradável a Deus e será o propósito e o objetivo do anticristo. Então haverá um templo lá que funciona. E assim começam os últimos 7 anos. Mas ele diz, no meio daqueles 7 anos. Aqueles 7 anos são chamados de semana profética. Portanto, no meio daquela semana, algo vai acontecer. Daniel diz, em Daniel 9, 27, que acontecerá a abominação da desolação. O problema está nesse versículo. Daniel não nos diz que é a abominação da desolação. Podemos entender que não é algo bom pela terminologia. Uma abominação que traz desolação não é bom. Mas afinal, o que é? Bem, à medida que continuamos no capítulo 11, especificamente no capítulo 11, versículo 36, vemos que se fala sobre um rei. Esse rei, o regente deste império. E estamos falando do anticristo. E nos diz que este rei vai se exaltar, ele vai se engrandecer, acima de tudo, de Deus, de tudo que é divino, que é sagrado, de qualquer coisa que seja adorada. E ele vai cometer um sacrilégio naquele lugar. Que lugar? Vejamos agora em Daniel, capítulo 12. Vemos em Daniel, capítulo 12, mais ao fim do capítulo, onde está escrito do tempo que o sacrifício diário é tirado, é parado. Mas o que o faz parar? Muito simples. O que o para é este ato do anticristo. E Paulo é muito específico, porque nós vemos que fala 3 vezes no livro de Daniel, uma vez em Mateus 24, versículo 15, e a quinta e a última vez é pelo apóstolo Paulo. E ele fala sobre isso com relação ao arrebatamento. Vemos que ele usa o termo especificamente. Algumas Bíblias erram quando elas dizem o dia do Senhor, pois é o dia do Messias. Veja, os tessalonicenses estavam preocupados. Esses tessalonicenses
temiam que pudessem perder essa bem-aventurada esperança, pois estavam sendo perseguidos. Então, eles acharam que haviam perdido, que haviam sido deixados para trás. E Paulo reafirma a eles, pois eles estão muito preocupados. Ele diz: não se preocupem, pois este dia não vai acontecer, até que antes haja uma queda, um movimento da verdade de Deus. E ele chama isso de apostasia, aquilo que se coloca de lado, se afasta daquilo que é bom. E já falamos sobre essa palavra no estudo anterior. Assim, haverá uma apostasia. E essa apostasia vai criar o meio para que seja revelado o homem de pecado, o homem de iniquidade. E quem é esse? O anticristo. E como ele se revela? Bem, Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo está citando o que é mencionado em Daniel, capítulo 11. Versículo 36, onde está escrito que este rei faz o que lhe agrada, e ele vai parar tudo o que está acontecendo no templo. Ele vai proibir todos os tipos de adoração, exceto a sua própria. Ele vai entrar no santuário. Agora, se a sua Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que isso vai acontecer no templo, não é específico o suficiente. Não é a palavra geral para templo, heron, mas é uma palavra mais específica, neos, dessa forma, neon, que está falando sobre o santuário. É uma referência ao Santo dos Santos. Então, o anticristo, essa é a abominação, que vai se exaltar, se engrandecer, como Paulo diz, acima de tudo que é louvado, acima do próprio Deus, proclamando que ele é Deus. E ele vai entrar no sagrado dos sagrados, onde a presença de Deus habitou naquele propiciatório, sobre a arca da aliança, entre os querubins, e estará lá, tomando seu assento, e ele vai se autoproclamar que ele é Deus, e ele vai exigir que todas as pessoas o adorem. Dessa forma, assim está escrito aqui. Vou ler o versículo todo. Portanto, quando você vir a abominação da desolação daquele que falou Daniel, o profeta, em pé no lugar santo, ele diz: então quem lê, ou seja, aquele que estuda, que ele entenda. Deixe-o compreender. E é o que queremos ser. Pessoas com uma compreensão divina. Pessoas que sabem a verdade, que estudam, para se mostrarem aprovadas. Bem, iremos continuar com o mesmo tema na semana que vem, quando nós continuaremos. Mateus, capítulo 24. Matthew, chapter 24. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.